Hoje é uma quinta-feira. Estamos um pouquinho depois das 18 horas. E quando aqui, na Vibe Mundial, falamos sobre saúde. Quer aspecto mais importante da nossa vida do que saúde? Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Tais doenças têm dois acentos principais, também eu repito sempre aqui: dor e incapacidade física. Eventualmente, dor, incapacidade física e deformidade. Deformidade. Porque hoje nós vamos falar sobre escoliose. A pedidos de vários pacientes, clientes, ouvintes, seguidores das minhas jornadas. Entende? Muito bem. Escoliose deriva de uma palavra grega que significa curvatura. Curvatura. Para definir o que é uma escoliose, que não deixa de ser um desvio do eixo da coluna, eu preciso explicar a vocês 3 planos importantes. Primeiro é um plano chamado frontal. Frontal, certo? Depois tem um plano chamado sagital. Sagital. E depois tem um plano chamado transverso. A escoliose é um desvio do eixo da coluna projetado no plano frontal. Porque, em verdade, a escoliose é um desvio espiralado, tridimensional. E a projeção da escoliose parece um S, né? Um S. A escoliose, em geral, tem 2 curvas. Uma em sentido contrário à outra. E o que causa a escoliose? Vários fatores podem causar esse grande desvio de coluna. O lado bom da escoliose é que, em geral, o paciente não tem dores. É mais a deformidade, a estética prejudicada, principalmente nas meninas, e, eventualmente, a deformidade na caixa torácica e mesmo abdominal, no abdômen, pode fazer compressão mecânica sobre órgãos importantes, como o pulmão, como os pulmões, como o coração ou como os rins, dando insuficiências respiratórias, insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Então, quando a escoliose chega a esse ponto, o tratamento cirúrgico é o de eleição, entende? Não há como, resolver esse problema se não se corrigir a deformidade. Entende? Então é assim, existe uma escoliose chamada infantil, nas crianças, até às vezes tem recém-nascidos que já nascem com desvio na coluna. Depois tem uma escoliose juvenil. Depois tem a escoliose do adolescente. Depois tem a escoliose do adulto. E depois tem escoliose nos pacientes em idade mais avançada. Entende? Vários fatores, então, causam escoliose. Tumores, tumores ósseos, tumores da musculatura. Traumatismos graves. Cirurgia torácica, às vezes uma cirurgia para corrigir algum tipo de problema no tórax. Faz uma cicatriz e que, se a criança está ainda em fase de crescimento, pode causar uma escoliose. Malformações, entende? As vértebras são unidades ósseas que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercaladas por um coxim fibrocartilaginoso elástico, chamado disco intervertebral.
E na vida embrionária, né, há uma segmentação e as unidades são separadas uma das outras. Eventualmente, pode haver um defeito congênito, né? E algumas vértebras podem ter uma soldadura, né? Uma anquilose, né? Que é uma soldadura entre uma vértebra e outra. Às vezes, a soldadura é de um lado só. Então, no crescimento da criança, a coluna sofre um grave desvio do seu eixo. Entende? Às vezes também deformidade de costelas. 2 costelas podem ser soldadas juntas, entende? Forçando uma deformidade do tórax e a coluna se desvia. Em processos graves, felizmente, muito raros, né? Como, por exemplo, hoje, né? Muito raro. Por exemplo, na paralisia infantil, na poliomielite, escoliose paralítica, ou na paralisia cerebral, também pode ocorrer uma escoliose. Em vários síndromes, também de outras doenças, que dão uma assimetria do tronco, né? Na sequela de queimaduras graves na região torácica, na região abdominal, podem causar desvios importantes do eixo vertebral. No tórax, são as escolioses toracogênicas. Doenças genéticas, hereditárias, alterações da medula nervosa e também a mais comum das escolioses, que se chama escoliose idiopática, de causas desconhecidas, em geral que acometem jovens, adolescentes, numa proporção maior para as meninas do que para os meninos, entende? Em doenças neuromusculares. Muito bem. As escolioses, elas têm um grau de desvio, né? Existe um método de avaliar uma escoliose pelo ângulo de desvio, chama método de Cobb, né? Então, uma escoliose de 10 a 25 graus, ela requer apenas um acompanhamento médico, uma observação, né? Então, o médico marca retorno para essa jovem ou essa criança a cada 3 meses, cada 4 meses, eventualmente pedindo algum exame de imagem, né? Para as escolioses, a imagem, por exemplo, o raio-x, tem que ser tirado na posição em pé, ortostática posição, e panorâmica, né? Às vezes a escoliose, né, tem que ver todo o conjunto da coluna, né? Hoje existe um exame altamente importante e sofisticado, chamado EOS, que mostra a coluna na sua totalidade, todo o seu panorama. É um exame muito bonito, mas, por enquanto, não são todos os laboratórios de radiologia, os institutos radiológicos que têm esse recurso chamado EOS, né? Além do que é um recurso muito caro. Mas, em São Paulo existe já institutos de radiologia que tem esse recurso chamado EOS, que é o exame panorâmico da coluna, entende? Panorâmico. Nas escolioses de graus de 25 a 45 graus aproximadamente, pode-se usar o recurso de uma órtese, o que é um colete, né? Existe um colete antigo chamado colete de Milwaukee, outro tipo de órtese, né? São contensores, né? Tentando alinhar a coluna. Na escoliose, né? Como já disse, felizmente, a dor não é o mais importante. O mais importante é mesmo a deformidade.
E como ela é mais frequente nas meninas, na fase de adolescentes, na hora da menarca, na primeira menstruação, é um momento que a menina gosta de ser muito atraente, muito bonita, né? E a escoliose desnivela os ombros, né? A escoliose desnivela as mamas, os seios, né? Ficam em níveis diferentes. E a escoliose dá uma assimetria de cintura, chamado linha do talhe, né? Fica uma cintura angulada e uma cintura rasa, entende? Porque a bacia sofre também uma báscula, uma inclinação, entendeu? Então a escoliose, ela é um fator muito importante, entende? Em vários aspectos, né? E a competência é do ortopedista, né? Ortopedista que tem que estar afeito à escoliose, entende? A especialidade ortopédica é que cuida da escoliose, né? Hoje, vejam vocês, hoje, a ortopedia está muito especializada, né? Hoje tem o ortopedista cirurgião de mão ou de membro superior, tem um ortopedista que é bucomaxilofacial, né? Tem um ortopedista que é especialista de coluna, tem um ortopedista especialista de ombro, tem um ortopedista especialista de quadril, tem ortopedista especialista de joelhos, tem ortopedista especialista de tornozelo de pé. Entenderam? Então, hoje a especialidade ortopédica está muito dividida, né? Eu, por exemplo, na minha formação, embora na minha residência médica ortopédica, eu tive que passar por todas essas especialidades, né? Mão, quadril, joelho, coluna, né? E eu passei por todas as especialidades. Eu me dirigi mais para a especialidade de coluna vertebral. Então, me formei um cirurgião de coluna vertebral, não é? Entende? Para um traumatologista, bastam 2 anos de treinamento. Para um ortopedista, precisam 5 anos de treinamento. E para um cirurgião de coluna, são necessários 10 anos de treinamento para você se tornar um cirurgião de coluna, né? Mas, vejam vocês, as escolioses acima de 45 graus, né? Então, as de 10 graus a 25 graus, observação, né? Segmento. As escolioses de 25 graus a 40, 45 graus, uma tentativa de órtese, coletes ortopédicos, né? Tentando manter um alinhamento da coluna. E acima de 45 graus, 50 graus, ou quando a escoliose dá uma grave deformidade do tronco, não é? Pressionando órgãos importantes, vitais, como os pulmões, o coração e os rins, está indicado o tratamento cirúrgico para a correção da deformidade. A cirurgia de escoliose é uma cirurgia de alto risco, não tenha dúvida. Embora hoje tem recursos muito importantes, né? Uma cirurgia de longa duração, de muitas horas, de anestesia, né? E o paciente ganha alinhamento da coluna, mas perde movimento. Entenderam? Ganha alinhamento, mas perde movimento. E vejam vocês o que eu vou dizer. Se uma cirurgia reduzir uma escoliose a grau 0, ou seja, deixou uma coluna absolutamente reta e vertical, o paciente não merecia ser operado. Entenderam? Entenderam? Porque a cirurgia está indicada para curvaturas importantes. E dificilmente uma cirurgia tem esse objetivo, de transformar uma escoliose numa reta completamente vertical. Além do que, as vértebras têm um buraco, cada uma delas.
a sucessão desses buracos forma um canal, por onde passa a medula nervosa. Não é? Dessa medula nervosa saem aos pares raízes que se distribuem para todo o corpo. Entenderam? Então, há um risco muito alto de lesão neurológica na cirurgia de escoliose. E a cirurgia de escoliose é uma artrodese múltipla, né? A artrodese é soldar uma vértebra em outra. Ou seja, a grosso modo, transformar um segmento ou vários segmentos da coluna num osso só. Então, são várias vértebras, eu vou soldar uma na outra, formar um osso só. Entende? É uma cirurgia bastante difícil, uma cirurgia complicada, uma cirurgia que requer uma mão muito importante, muito firme e, ao mesmo tempo, nós vamos lidar com raízes nervosas, que são estruturas extremamente delicadas. O paciente perde muito sangue, em geral tem que ter uma reposição de sangue. Né? Na cirurgia, tem que ter um monitoramento de um neurofisiologista. Né? O neurofisiologista, ele põe alguns eletrodos no corpo do paciente e segue toda a cirurgia, né? Monitorando se seu cirurgião está indo por um caminho seguro, ou se o cirurgião está indo por um caminho que pode lesar raízes nervosas, entende? Que muitas vezes a lesão de uma raiz nervosa é irreversível e fica uma sequela, entenderam? Fica uma sequela. Então, a cirurgia de escoliose, meus caros, ela tem que ser pensada 10, 15, 20 vezes, entenderam? E o paciente tem que entender, e a família, que é melhor qualquer recurso, menos a cirurgia, entende? Menos a cirurgia. A cirurgia é muito complicada, muito arriscada, entende? É uma cirurgia de alto risco. Talvez seja a maior cirurgia ortopédica que existe, entenderam? Entenderam? Preciso muito treinamento, entendeu? Uma equipe muito bem treinada, entende? O cirurgião de coluna não deixa de ser um ortopedista e um neurologista, entende? Porque ele lida com uma estrutura super dura, que é o osso, e lida com estruturas altamente delicadas, que são as raízes nervosas, entende? São as raízes nervosas. Entende? Outro aspecto que eu queria dizer sobre a escoliose é o seguinte: nós fizemos muitas tentativas de tratamento conservador. O que é tratamento conservador? É o não cirúrgico, né? Com aulas de ginástica de alongamento e fisioterapia. Mas vejam vocês, os resultados com esse tratamento não foram muito, assim, positivos, no sentido de agradar ao doente, entenderam? Se bem que, vejam vocês, tem dois diagnósticos que eu sempre digo aos pacientes. Veja, se você tem uma escoliose, ela tem um ângulo grande de desvio, por exemplo, 42 graus, e esse ângulo está se mantendo, isso é uma vitória, isso é uma bênção, entenderam? Entende? Agora, quando a criança está indo naquela fase de crescimento acelerado, como as meninas na puberdade, né, na menarca, na primeira menstruação, a curvatura piora rapidamente. E nesse momento, a vigilância médica da família tem que ser dobrada, entenderam? O teste de Adams é um teste muito simples, que pode revelar à família, aos médicos, aos fisioterapeutas, aos tratadores, algum grau de evolução da curva, né? Pede-se para a criança, o adolescente, ou mesmo o adulto,
ficar em pé, na posição ortostática, em pé, fazer uma flexão para frente, com as pernas estendidas. É como se fosse tocar o chão, mas com as pernas estendidas. E olhando ele por trás, nós notamos uma metade do tronco dele mais alta que a outra. Entende? Dependendo do lado que a curva é convexa ou côncava. Entenderam? Então, é uma assimetria do tronco, que pode também ser medida em ângulo. Entende? Esse teste é muito simples. A mamãe pode fazer, o papai, os tratadores, os terapeutas e os médicos sempre fazem também esse teste, né, para avaliar o grau de desvio da coluna. Entende? As meninas ficam muito preocupadas, né, quando tem escoliose. Né? Eu trabalhei num serviço grande de escoliose, né? Fui para os Estados Unidos também estudar sobre isso. É tão interessante que as meninas, né, todas que têm escoliose, elas deixam o cabelo bem comprido, né, quase na altura dos glúteos, do bumbum, para o cabelo, né, disfarçar o desvio da sua coluna. Mas elas não podem esconder isso quando estão usando um maiô na praia, entendeu? Aí aparece o desnível dos ombros, o desnível dos seios, né? E o desnível da bacia, da cintura. Né? E isso é muito doloroso para uma adolescente, principalmente, entendeu? Mas isso é comum, é frequente, entende? Frequente. Então fica naquele dilema, né? De opera ou não opera, entendeu? Opera ou não opera. Se opera, ganha alinhamento, mas perde movimento, entendeu? Aí, para fletir o tronco para frente, né, o indivíduo parece um robô, porque a coluna fica rígida, né? E a flexão é feita só pelos quadris, entende? Então, a cirurgia de coluna, de escoliose, ela não é uma cirurgia que dá muita alegria. Além do que, fica uma imensa cicatriz nas costas, né? Que é uma incisão muito grande, né? Uma incisão muito grande para expor a coluna, para expor a escoliose, entendeu? Então, também o paciente ganha uma rigidez e ganha uma grande cicatriz também, que não é também nada agradável, não é mesmo? Mas, estou vendo aqui que meu horário, acho que já está sendo ultrapassado. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho um consultório médico de ortopedia, neurologia, reumatologia e fisiatria, entende? Nós temos uma equipe muito importante lá treinada para tratamentos de aulas de alongamento, de postura, de equilíbrio, de marcha, entende? E a maior parte dos nossos pacientes tem dor, entende? Embora na escoliose o sintoma dor é menos importante. É menos importante. Mas tem escoliose do adulto. Né? Tem escoliose de idade avançada. A escoliose rouba a altura também da pessoa. Entendeu? Você seria mais alto sem escoliose. Com escoliose você é mais baixo. Entendeu? Mas enfim, eu tenho uma clínica de ortopedia, neurologia, reumatologia e fisiatria em São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, número 1470. É pertinho do estádio do Morumbi e bem próxima do Hospital Albert Einstein, certo? Telefones da minha clínica é o 11 3661 4243. Telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. O telefone do WhatsApp, e meu particular, é o 11 9 7082 8015. Telefone particular, WhatsApp, 9 7082 8015. Eu tenho um outro telefone alternativo, mais fácil de memorizar. É o 11 3014. 11 9 3014 8888. 11 9 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Espero também que vocês sejam muito felizes.
Mas para isto é preciso ter muita saúde. Até a próxima.